Boa noite, meu povo, como vocês estão? Hoje sou eu aqui que estou no comando do Instagram e eu tô achando engraçado porque, como agora a gente está revisando bastante, cada um tem um estilo diferente, né? E as pessoas já estão reconhecendo esses padrões e hoje já sabiam que era eu aqui no Instagram sem eu falar. Mas enfim, vamos falar do casinho que eu postei aqui hoje para vocês, que era uma mulher de 43 anos, que chegou com um quadro de turvação visual um dia que piorou nas últimas horas. Além disso, ela tinha mais algumas coisas na história, tinha algumas feridas nos dedos e algumas manchas na pele que já tinham começado há 3 semanas, além de um quadro de dispneia e tosse progressivas. Passou no médico externo que prescreveu prednisona para ela. Não tinha antecedente. No exame físico, o que chamava a atenção? A paciente estava hipertensa, 240 por 130 em ambos os membros. Além disso, na ausculta pulmonar, a gente detectou estertores em velcro bibasais. Tem gente que falou de edema agudo de pulmão hipertensivo aqui. O que fala contra, né? Primeiro, na semiologia, a gente encontraria estertores crepitantes, não estertores em velcro. Em velcro fala mais a favor de presença de fibrose pulmonar, né? Que puxa mais aqui para uma doença intersticial pulmonar, né? Então vamos seguir em frente. O que mais que tinha? No exame das mãos a gente via úlceras digitais e a presença de telangiectasias. E você, como um bom médico emergencista, realizou a fundoscopia no paciente, visto que era um paciente com uma pressão arterial extremamente elevada e uma lesão de órgão-alvo ativa em curso, que seria o olho, né? O paciente estava com turvação visual, então configurava uma emergência hipertensiva. E no fundo de olho, o que você via? Hemorragia em chama de vela, estreitamento arteriolar difuso e cruzamento arteriovenoso patológico, sugestivo de uma retinopatia hipertensiva grau 3. Que mais? No raio-x de tórax, a gente identificava o infiltrado retículo nodular bilateral e bibasal, sugestivo aí de fibrose pulmonar ou de uma intersticiopatia e não de um edema agudo pulmonar cardiogênico, no qual a gente encontraria um infiltrado perihilar com uma cardiomegalia e inversão da trama vascular pulmonar. Nesse caso, não foi isso que a gente encontrou. Esse infiltrado está mais nas bases e com aspecto retículo nodular, sugerindo, né, uma intersticiopatia. E isso bate com o nosso exame físico, onde nós auscultamos estertores em velcro. Se nós solicitássemos uma tomografia de tórax, a gente veria algo parecido com isso daqui, ó, em que a gente consegue ver faviolamento, que nada mais é do que áreas sugestivas de fibrose pulmonar que lembram favinho de mel. Os exames laboratoriais corroboravam nossa principal hipótese de microangiopatia trombótica. O que é isso primeiro? Vamos entender. Nada mais é do que uma lesão endotelial em que vai levar, né, acúmulo de microtrombos na circulação periférica. Quando as hemácias e as plaquetas passam por lá, elas vão sendo lisadas, né? E aí, o que a gente vai encontrar no nosso exame? Presença de anemia hemolítica microangiopática, que é não imunomediada. Vamos traduzir isso aí. Então a gente tem HB baixo, reticulócito aumentado. Reticulócito aumentado dizendo que está tendo um excesso de destruição periférica aí de células, ou perdas, né, sanguíneas, mas a gente não tem perdas, a gente só tem destruição aqui, né, nesse caso. E por que hemolítica? Prova de hemólise aumentada, então LDH aumentado, bilirrubina indireta aumentado. E aí tem mais coisa, é não imunomediada, por quê? Cumbis direto negativo. Agora, é uma hemólise intravascular, como que eu sei isso? Aptoglobina baixo e presença de hemoglobina na urina 1. E assim como as hemácias vão sendo destruídas dentro dos vasos pelos microtrombos, as plaquetas também vão sendo destruídas, e por isso elas estão baixas, né? A gente tem 80 mil plaquetas. E os fatores de coagulação também vão sendo consumidos. Então a gente também tem alteração no coagulograma. E quem que a gente encontrou aqui no esfregar sangue periférico? Os esquizócitos, que nada mais são que fragmentos das células destruídas aí na periferia.
Outro achado interessante é a presença de injúria renal aguda. E por que isso acontece geralmente? Nesse caso de microangiopatia trombótica, a gente tem lá a presença de trombos ali na circulação renal, isso vai diminuir o fluxo sanguíneo renal, vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona e também diminuir a taxa de filtração glomerular, levando a injúria renal aguda. E essa ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona vai elevar o quê? A pressão. Então isso explica o porquê do paciente chegar em emergência hipertensiva. Outro dado que vale a pena ser comentado é o achado na urina 1. Presença de proteína, uma cruz só, e de hemoglobina, mas sem hemácias. Pessoal, aqui nós não temos sinais indicativos de glomerulonefrite. O que nós esperaríamos de uma urina com glomerulonefrite? Bastante proteína e também presença de dismorfismo eritrocitário e de cilindros hemáticos que marcam a lesão glomerular. Nesse caso, a gente não tem nem hemácia na urina 1, a gente só tem a presença de hemoglobina que está relacionada à hemólise intravascular. Vamos resumir? Então a gente tinha uma mulher de meia idade, presença de hipertensão acelerada maligna, então ela tinha uma retinopatia hipertensiva, uma hipertensão bem importante, com uma pressão arterial diastólica acima de 120, passível de causar lesão de órgão-alvo, anemia hemolítica microangiopática e uma injúria renal aguda. Além disso, ela tinha uma intersticiopatia pulmonar e manifestações cutâneas, úlceras digitais, telangiectasias, e tinha uso de corticoide recente. Nossa senhora, quanta coisa, mas como que a gente vai juntar tudo isso e chegar no diagnóstico correto? Muita gente colocou vários palpites interessantíssimos, né? E alguns acertaram, e obviamente que eu não compartilhei por enquanto a resposta, mas dá uma olhadinha. Sim, pessoal, então é uma crise renal esclerodérmica. A crise renal esclerodérmica ela é um tipo de microangiopatia trombótica. Microangiopatia trombótica, eu já expliquei para vocês o que é, mas tem várias doenças que fazem parte desse grupo. Algumas pessoas até falaram púrpura trombocitopênica trombótica, síndrome hemolítica urêmica. Mas por que não são essas duas? Primeiro, PTT, ela cursa com sintomas neurológicos bem marcantes, o que não era o caso aqui. E além disso, não tem aqueles estigmas do paciente com esclerodermia. Síndrome hemolítica urêmica também não tem esses estigmas e geralmente é precipitado por diarreia. Eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês darem uma olhada. E nossa paciente, ela tinha esses estigmas de esclerodermia, né? Então, ela tinha, né, essas úlceras digitais e essas telangiectasias e a intersticiopatia pulmonar, que são bem sugestivos da esclerodermia, né? E ela se manifestou, né, no pronto-socorro com uma crise renal esclerodérmica, que não é uma glomerulonefrite, pessoal, é uma doença, né, que acomete os médios vasos renais, e isso vai levar à geração de microtrombos e causar a microangiopatia trombótica e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, levando a essa emergência hipertensiva. O fato interessante é que, para precipitar essa crise renal esclerodérmica, temos alguns fatores de risco, que pode ser o uso de glicocorticoide, que era o caso, o uso de ciclosporina também pode precipitar a crise renal. E neste caso, na sala de emergência, o que a gente deveria fazer para esse paciente? Tem que abaixar a pressão, né? E aqui a gente pode usar o nitroprusiato, porque a gente quer abaixar a pressão de uma maneira mais rápida, e associar o captopril, tá? Porque o captopril que vai inibir essa hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você vai falar, putz, doutor, esse paciente está com injúria renal aguda. Mas tem que dar captopril e com vontade. Você pode começar com 12,5 de 8 em 8, chegar até 350, 400 mg por dia, tá? Isso vai melhorar a função renal do nosso paciente. Sim, tá? Putz, e se não melhorar com isso, tal, tem outras terapias, mas aí já fica por conta do especialista, né? A gente sempre tem que chamar a interconsulta da reumatologia nesses casos. E aí tem eculizumab, bozentana, a gente pode até usar plasmaféres em alguns dos casos, tá bom? Pessoal, era isso. A gente já tem até um post sobre crise renal esclerodérmica, eu vou deixar aqui para vocês, que foi com a doutora Bruna Justo, que é uma reumatologista, que fez junto com a gente esse post, tá? Ficou bem bacana.
E acho que a discussão de hoje era isso. Mandem aí os comentários aí por direct, dúvidas e feedbacks, tá bom? Até a próxima.